Então, quando nós falamos de terror, parece que tem um grupo de pessoas que não quer, que não permitem que a figura de terror ela seja manifestada. Não sei qual motivo, parece que falar o nome do Criador é Yahweh, parece que é menos problema quando nós falamos do nome do segundo Deus, daquele que se manifestou basicamente agarrado com o Criador, bem do lado mesmo. Isso foi um fato, isso é um fato impressionante. O número de e-mails, se vocês observar vídeos nossos que falam de terror nas redes sociais, poderão perceber que tem um número muito grande de pessoas pedindo para a gente não falar mais de terror, falar só de coisas boas. E o que eu fico mais espantado é que essas pessoas que não querem que a gente fale de terror, o meu maior espanto com essas pessoas é que simplesmente elas não estão desmentindo, elas não desmentem terror. Simplesmente elas só não querem que nós venhamos a falar, né, de terror. Elas não querem que a gente fale de terror. Vocês vejam que coisa mais estranha isso aí, né, gente? É algo bem mesmo fora da casa, essa questão de não falar de terror. E isso vai minando bastante, tá, essa ideia, porque isso é uma grande hipocrisia, porque as pessoas sabem muito bem que esse terror, ele é o chefe, na verdade, ele é o grande patrão de todas as sociedades. É a partir desse terror que todos os demônios e também todas as sociedades secretas trabalham. Por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu estou, aqui em São Paulo, bem no centro de São Paulo, eu, meu filho e minha esposa, nós visitamos algumas igrejas católicas, e dentro dessas igrejas católicas, imagens essas que você vai ter depois do vídeo editado, as próprias igrejas católicas hoje estão botando a cruz, sem a personalidade daquele Cristo. É uma cruz imensa em cima do altar, um verdadeiro ritual que está sendo feito nessas igrejas católicas. É muito uma coisa bem bizarra, bem macabra mesmo. E essas igrejas católicas são sombrias, elas são escuras, elas são geladas. E tudo que a gente vê ali, nessas igrejas católicas, elas vão fazendo com que as pessoas ficam mais perdidas. E nós estamos vendo também algumas pessoas que estão voltando para o sistema religioso evangélico, porque elas estão dizendo assim, algumas pessoas disseram, irmão Adinho, eu voltei para a igreja evangélica porque esses dias eu fui visitar, o pastor deu uma palavra muito forte que me impactou tanto que eu sinto que ali é o lugar. E até algumas pessoas me dizendo, se esses lugares não são lugar do Criador, então por que ele permitiu que viesse a haver tantas igrejas? Nós já cansamos sempre de falar, e não vamos nos cansar nunca, e dizer que, primeiro, o Criador nunca permitiu isso, mas ele não interfere no percurso da humanidade. É isso que algumas pessoas precisam entender, tá? Que ele não interfere no percurso da humanidade. Então, se tem muitos templos feitos por pessoas que Yahushua nunca permitiu, se tem muitos templos que são feitos, então, esses templos são feitos e quem fez vai dar conta. Porque não permitiu, porém, ele pode interferir no seu ir e vir, na sua decisão. E muitos líderes decidiram fazer esses templos, colocando a imagem de Terron, que é a cruz, porque, para você que ainda não entendeu, de onde veio a cruz?
A cruz, ela veio da parte superior de uma pirâmide. Quando você está pilotando um avião, está talvez ali indo de avião para algum lugar, ou qualquer outro tipo de veículo aéreo, e se você passar por cima de uma pirâmide, isso você pode até fazer através dos simuladores virtuais, você vai ver que fica ali uma perfeita cruz, dependendo do ângulo que você vê, ela fica uma cruz perfeita, dessas que se encontra hoje dentro desses templos. E aqui uma igreja católica aqui em São Paulo, estou aqui próximo, bem no centro, aqui próximo ao aeroporto de Congonhas, e a gente fizemos várias visitas em vários lugares, o povo muito católico ainda, muito religioso, até mais religioso católico do que evangélico. Eu vi poucos evangélicos aqui, eu vi muito católico. A Igreja Católica aqui, ela é imensa. O poder da Igreja Católica dentro do seio de São Paulo é muito poderoso. E isso a gente está vendo assim a olho nu, como é verdade. O povo na rua, a gente tivemos na 25 de março, que é um dos maiores nichos de venda do atacado, talvez do Brasil, e também, por que não dizer, da América Latina. E um mundo de pessoas, de noite, nós fomos gravar à noite, e fizemos alguma gravação à noite, muita gente na rua, morando na rua, muitas pessoas drogadas. A noite é bem diferente do dia. Enquanto o dia funciona com uma força de comércio muito grande, nós temos à noite um grande problema aqui no centro de São Paulo, que nós vamos, talvez, gravar, talvez, para vocês, para mostrar para vocês a realidade do centro de São Paulo, um dos maiores comércios da América Latina. De noite vira um grande problema, porque você tem pessoas dormindo na rua, muitos, eu não vou nem dizer mendigo, irmão, porque a aparência de muitos nem são de mendigos, são pessoas sem casa mesmo, morando na rua, e você veja, é uma trilha de pessoas deitadas com cobertor, mas é uma coisa assim direta, enquanto nós muitas vezes temos uma casa, o pior que você ache que seja onde você mora, mas tem pessoas que não têm aonde morar de verdade. Você vê jovens, você vê crianças, você vê adultos, você vê idosos, você vê pessoas de boa aparência morando na rua. E é uma coisa que eu não vejo muitas vezes a Globo bater em cima, o Ministério da Educação e Cultura. Eu não vejo esse dinheiro da Rede Globo de televisão, do TV Esperança, da Criança Esperança, indo em ajuda para essas pessoas que estão vivendo esta situação. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pessoal, realmente é um lugar que de dia você tem a alegria do povo vendendo e de noite a imagem assustadora de um povo que não tem onde dormir. E fica tomada a rua de pessoas assim, parecem verdadeiros zumbis. Parece que as pessoas elas tiraram delas uma válvula da cabeça e programaram elas para dizer assim, olha, você vai ficar aí perambulando para lá e para cá. Nós fomos abordados várias vezes na rua por pessoas de rua que dá um grito e daqui a pouquinho se a gente fica calmo, em silêncio, aí elas, eu acho que depois vem uma consciência assim, pô, o que eu fiz? Que besteira foi essa? E elas vão andando como se nada tivesse acontecido. Parece que existe uma onda de alguma coisa controlando essas pessoas na rua que realmente é assustador. Tá? Eu digo que qualquer pessoa, por maior sã consciência que ela tenha, não sairia na rua sozinha. Porque é um outro mundo, é uma outra história a vida das pessoas na rua. Talvez amanhã, domingo, eu vou sair, vamos gravar um pouco disso para vocês, do que nós vimos, do que é São Paulo, centro de São Paulo, o que é realmente a realidade do nosso Brasil. Realidade essa que nenhuma mídia
está mostrando. Eles mostram o que eles querem, mas eles não mostram o que tem que ser mostrado. E há uma diferença. A informação, ela pode te mostrar algo verdadeiro, mas faltando peça, faltando conteúdo, que é o que eles estão fazendo. A Rede Globo aqui, a Rede Globo toma conta. E eu fico imaginando, será que a Rede Globo não teria câmeras para gravar o que nós vimos ontem na rua de São Paulo a partir de 10 horas da noite? O que é a realidade de São Paulo, contrastando com a realidade da noite para o dia, fazendo essa comparação, é gritante. Parece que de dia você está no São Paulo e de noite você está no outro São Paulo, se tratando do mesmo lugar. Parece que houve uma mudança de cenário. Realmente é algo muito sério o que o nosso povo está vivendo no Brasil, enquanto temos aí muita gente dentro da política, muitas pessoas com megas empresas comendo do melhor, viajando para as suas praias de luxo, com seus barcos luxuosos, com seus hotéis de GIF, né? E a gente está vendo um povo aí realmente que, eu não digo nem passando fome, porque eu digo, o morador de rua, ele se vira. Isso aí tu pode ter certeza. O morador de rua, ele consegue se virar. Eu te digo que é mais fácil passar fome uma pessoa assalariada do que um morador de rua. Porque o morador de rua ele vai sempre ter um jeito para se virar e se alimentar. Porém, a pessoa que ganha um salário mínimo, ela não tem essa capacidade. Ela não tem essa capacidade. E, mais uma vez, nós estamos diante de uma grande eleição para presidente, e mais uma vez nós estamos vendo que vai ser só mais uma eleição, porque não importa a pessoa que entre, gente. Essa república que está aí, ela tem um dono. O dono dessa república não é o presidente dos Estados Unidos, não é o presidente do Brasil, não é o presidente do continente europeu, do continente asiático, do continente africano, dos países de lá. Essa república, o dono dela não é um ser humano, o dono dela não é um pé de barro, não é uma pessoa humana. O dono da república é um ser que nós já sabemos que é Terron. E por isso que muitas pessoas que trabalham para a sociedade secreta, que é um desespero para eles, é mais fácil eles exporem o nome de Arúshua do que eles expor o nome do seu patrão chamado Terron, porque a república pertence a Terron. E no fracasso de Lúcifer em implantar esse reino lá em cima, Terron tenta fazer com que esse regime governamental ele seja implantado na marra, na íntegra, com todas as pessoas. Então, isso é muito importante a gente saber, porque nós estamos focando essas informações de uma maneira muito propícia. Então, São Paulo não é uma cidade maravilhosa, como o Rio de Janeiro também nunca vai ser. Não existe cidade maravilhosa no Brasil. Existe uma ideia que colocam na nossa cabeça. Todas as pessoas que tiveram a ideia que São Paulo e Rio de Janeiro são cidades maravilhosas, quando chegaram nesses lugares, tiveram fortíssimas decepções, não por causa do povo que é maravilhoso, aqui nós fomos tratados e estamos sendo tratados muito bem. Não é o povo que é o problema de São Paulo, mas é a instituição maçônica de Terron, com as suas ideias implantadas na cabeça das pessoas de promessas que não se cumprem, promessas que não existem dentro do plano real, está sempre dentro das palavras, não sai do livro, não sai do papel. O povo daqui é um povo muito querido, o povo de São Paulo. Porém, é um povo sofrido, é um povo de luta, é um povo de batalha, é um povo que só trabalha para dormir, para chegar no dia seguinte e voltar a trabalhar de novo. Povo batalhador. Eu só vi trabalhador aqui em São Paulo. Tirando as pessoas da noite, que também, eu não sei se isso existe uma programação para fazer essas pessoas ficarem na rua da maneira que nós vimos. E que para eles são muito normal, para eles são muito comum, e nem adianta você querer ajudar, porque isso já está entranhado na cabeça dessas pessoas, infelizmente.
Então, eu acredito que, eu creio que nós devemos apenas agradecer por cada dia que nós acordamos com saúde, tendo um lugar para dormir, seja aluguel, seja casa própria, não importa. Mas que você, pelo menos, tenha um lugar para você deitar na cama e dormir, que eu acho que é o que está valendo muito para o conceito hoje chamado casa. Ok? Entendeu, pessoal? Porque nos últimos dias, pouco importa se você tem muita coisa boa ou ruim, pouco importa se você tem dinheiro, pouco ou muito, porque o que está valendo hoje é você realmente se poupar nessa vida temporal e poder agradecer um dia que você não chegou na situação, que nós não chegamos na situação, que muitos chegaram hoje, a ponto de dormir numa calçada, e não são poucas pessoas, não. E eu não estou falando da Cracolândia. Eu sei que ali eu vou ver coisas muito pior acontecendo com o nosso povo. Eu estou dizendo do centro da cidade, aqui próximo a 30 minutos do aeroporto de Congonhas. É isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando nem da Cracolândia, nem da Praça da Sé, não estou falando desses lugares. Tá? Eu estou falando daqui, do centro. Se aqui, onde eu estou, nós já vemos isso, eu não consigo imaginar os lugares de periferias de São Paulo. Eu não consigo imaginar os lugares mais pobres de São Paulo. Amanhã nós vamos fazer um encontro, vai ser na Praça Vila Lobos. E é um lugar de bacana, de pessoas que têm grana, de pessoas que têm dinheiro, de pessoas que moram bem. Porém, até porque a gente não conhece muito o lugar, mas eu fico imaginando porque São Paulo é muito grande, como ficam as pessoas, aquelas que nem ao menos conseguem vir nem ao centro, porque não ganha o que elas ganham, quando ganha, é mal para pagar suas contas e ter o seu cantinho, nascer ali, viver ali, envelhecer ali e morrer ali. Então eu creio assim, não há motivo para a gente andar feliz, há motivo para a gente ser alegre, porque sabemos que um dia tudo isso vai mudar. Essa é a alegria que nos proporciona, que existe uma esperança para tudo isso, mas a felicidade desse mundo por um mundo melhor, isso é uma ideia que está apenas no papel, isso nunca vai sair do papel. Isso só vai sair do papel quando ele sair de cena e der o poder dele para a besta, que será Lúcifer, que tem ali a capacidade, sim, de ter uma grande relação com uma pessoa humana, diferente de Terror, que não tem a de São Jorge, tanta imagem do Estado da Liberdade, sabe, tanta imagem aí que mostra Cristo Redentor. E não são humanos, sim, porque as imagens foram feitas para Terror, e tudo isso é uma ideia. Eu já comprei uma imagem lá atrás. E Arro já sabia, quando o Terror era chamado de Baal na Bíblia, quantas imagens Terror fez, inclusive um dos órgãos masculino humano, o órgão masculino humano e o órgão feminino. Por isso que você vê que o próprio obelisco ele representa o órgão sexual masculino, que é uma oferenda dada a Terror, pela forma que ele jamais terá. Então, se você pega uma imagem de um dinheiro, uma nota de 100, uma nota de R$2, e tá aquela imagem daquela mulher, aquilo é uma imagem que construíram para aliviar Terror pelo impossível sonho que ele tem de ser igual a nós. Então, isso é muito profundo, porque justamente muitas pessoas estão mandando, não sei para vocês, mas eu vou ler, eu vou colocar todas essas mensagens numa live, e vou lê-las todas com o nome das pessoas que estão me mandando, porque, aliás, elas nem botam o nome, né? Elas criam lá um título e colocam ali para não se identificarem. Mas eu vou colocar mesmo assim, para vocês verem,
que muita gente está pedindo, muitas, não são poucas, para não falarem mais de terror, vão falar de coisa boa. Você veja, eles não estão nem dizendo assim, ó, para de falar que isso é mentira. Isso aí é você que está inventando. Se bem que já tem um grupinho que disse que nós estamos inventando. Esse Moedinho inventou esse negócio de terror. Mas eu que inventei, então eu estou muito famoso. Porque se você pegar vários livros, vários sites internacionais, o nome de terror está lá. Então eu estou bem na fita. Entendeu? Sinal que eu tenho um poder de persuasão muito grande para poder persuadir até os Estados Unidos. Porque o que não falta na América são informações a respeito de terror com T-E-H-O-N, legal mesmo. Não estou nem dizendo Demiurgo ou Yaldabaoth ou Baal, mas está como terror, sim. Até muitas vezes você vai encontrar isso em alguns jogos de entretenimento. Então, meus amados, isso que nós estamos mostrando para vocês é sério. Terror, quem revelou terror foi Yahushua. Depois que o nome de Yahushua foi revelado, sabe por quê? Aí você me pergunta, mas irmão Edinho, por que logo agora que o nome de Yahushua é revelado para nós, o nome de terror é revelado? Porque ele é o início e o fim. No início, terror se manifestou com Yahu, e nesses últimos dias, a luz de Yahu, que é Yahushua, manifestou a ocultação de terror, porque Yahushua é a luz. A partir do momento que Yahushua é a luz do mundo, o que está escondido no mundo, ou que estava, não consegue mais ficar escondido. Porque Yahushua está iluminando para quem quer ver todas as forças do mal que estavam escondidas. E não foi difícil de achar terror nessa brincadeira. Bastou Yahushua aparecer na mente, no coração de muita gente, para que esse terror ele fosse descoberto assim, num abrir e piscar de olhos. Isso é muito interessante, muito legal. Então, claro, o desespero desse capitalismo que está aí, tá? Eu até diria que se eu tivesse o poder de mudar algumas palavras na Bíblia, eu não botaria essa palavra aqui, ó, o Deus do dinheiro é Mamon. Não, eu botaria o Deus do capitalismo é o Mamon. O capitalismo, ele veio, assim como veio os judeus da ONU, vestidos de Illuminati, para roubar todo o ouro da gente, assim também veio, vestido de capitalismo, todos os judeus da ONU para roubar também o dinheiro. Então, nós temos um problema social muito forte que nenhum presidente da República vai resolver. Porque ele não pode resolver algo a favor do povo servindo um regime que é contra o povo. Gente, república pertence ao Deus do mal. República pertence ao demiurgo Terron. E essa república é contra ser humano. Como pode qualquer pessoa que entrar como presidente da república fazer algo a favor do povo? Não vai rolar. O que vai rolar são especulações, são ideias, são palavras vazias, são enganos, são pessoas que não vão falar nenhuma palavra com dignidade, com autonomia, vão falar tudo e tudo será apenas uma mentira. Você pode votar no presidente que você quiser, você pode votar em quem você quiser. Enquanto eles forem presidente da República, a República já tem o seu caminho traçado, já tem a sua programação, já tem a sua missão, os seus valores e a sua política. Então, você pode botar, se a minha mãe se candidatasse a presidente da República, eu não esperaria nada da minha mãe. Sabe por quê? Porque não é minha mãe que dita a regra. O que dita a regra é a república pelo qual a minha mãe foi inserida. É lá na voz da república que é dado ao presidente. Faça assim, faça aquilo outro. Bate o martelo assim, fala isso aqui em cadeia de rádio e televisão. Quando o presidente vai se pronunciar em cadeia de rádio e televisão, você acha que ele vai falar dos sonhos dele? Sério mesmo? É isso que você está pensando? Negativo. Quando o presidente da República fala alguma coisa em cadeia de rádio e televisão,
aquilo já vem criptografado pela própria política da República, pelos seus agentes. Já há um treinamento maçônico para aquele presidente, ele tem que se comportar, ele tem que falar, ele tem que agir de acordo conforme reza os protocolos. Seja ele o presidente que você imaginar, aí agora na sua cabeça. Ai, Mondinho, eu estou notando que se esse candidato ele entrar, o Brasil vai mudar um pouco. Se entrar o presidente A, B, C ou D, o Brasil vai mudar um pouco. O Brasil não vai mudar por causa de diferentes presidentes que entram. Porque o Brasil não está na mão do presidente que você escolhe, mas da República que derrubou a monarquia em 1889. Se você conhece um pouco de história, você sabe que 1889, até 1889 estava implementando ali a monarquia, que é a melhor forma de governo com todos os seus defeitos. Porém, a monarquia ela tem um legado que não funcionaria na República. Tem tudo a ver com aquela questão de o rei, dos reis, tá? E o próprio Terron, que não tem governança nenhuma. Então, o Terron, mas lembra que Terron tem que imitar o Criador? Você pode ver que no reinado da monarquia, ela é muito parecida com a República. A República, ela repete muito a monarquia. Muito mesmo. A única diferença é que não é rei. Porque a monarquia, ela pede um reinado familiar, um reinado de descendentes. Enquanto que a República, ela pode colocar qualquer um importante que essa pessoa esteja fazendo papel para se ajustar a essa república que não vem de homens. A monarquia, ela vem do Criador, e foi dado a homens. Aí você vai dizer, não, irmão, mas quantos reis erraram na monarquia? Sim, mas quem errou foi os homens, no regime que é do Criador, que é de Arro. A monarquia, ela é um regime de Arro. A república é um regime de Terron. É o mesmo regime que Lúcifer, ele apresenta para Iarro lá no alto. Só que esse regime república, ele não tem só a luz, ele tem também a luz e as trevas. E foi esse um dos grandes problemas que aconteceu com Lúcifer. Ele foi implantar uma monarquia que ele pegou de Terron e tentou convencer Iarro de que era bom esse regime de república. Olha bem, essa república não funcionou lá no alto, Lúcifer, ele é expulso, e só depois que Adão e Eva pecou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi estabelecida a república desde o dia em que Adão e Eva caem. E essa república, ela vem através de Baal, vem através de Renfã, vem através de Mamon, vejam, é o mesmo ser, mas porém com nomes diferentes. Porque como o Terron, ele não é onipresente, ele se torna onipresente através de nomes diferentes que se torna uma confusão. Por que confusão? Porque ninguém sabe que esses nomes diferentes é ele. Bem diferente do Criador, Iarro. Isso é muito importante você entender. Por isso que na igreja de Iarro, que é o povo gentil, a igreja não é templo, igrejas são pessoas europeias, da descendência de Jafé, que tem uma missão, a última missão é dada a esse povo. Então, nós estamos aqui prontos para poder, junto com você, entender um detalhe. A turma que serve a Terron de maçonaria para cima, de padres, de pastores, de fim, eles estão muito, muito mesmo desesperados. Porque eles até estavam contornando o nome de Yahushua. Que eles criaram o Yalro, criaram o Yal, aí conseguiram dar aí um jeitinho do povo brigar. Agora, Terron é tudo que eles não queriam. Que o nome desse Ialdabaoth viesse à tona. Então, isso é importante você entender. Que vão querer te calar quando você falar a verdade. Porque a verdade na internet, a internet não foi feita para falar a verdade.
A internet ela foi feita para entreter o povo, como a televisão fez. Porém, o que o sistema não sabia é que neste entretenimento que foi criado a partir de 1993 para frente, ele não respondeu 100% ao protocolo dos priorados de Sião, que são judeus da ONU. Porque teve a mão de Arro aí para se cumprir uma profecia de Daniel, capítulo 12. Quando Gabriel diz para Daniel, olha, guarde essas informações, porque essas coisas só poderão ser ditas no tempo do fim, quando a ciência se multiplicar. E quando foi que a ciência se multiplicou? A ciência se multiplicou quando apareceu a internet, o computador. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, Modinho, não dá para falar só na internet, Modinho. Sai da internet e vai para a rua. Negativo, mano. A gente tem que estar na internet, não deixar ele enquanto estiver nas nossas mãos e podendo vai para a rua. Porque o que você quer que o Modinho faça indo só para a rua é o que Daniel quis fazer em Daniel 12. E o anjo falou não. Dessa forma você não vai conseguir. É preciso que a ciência se multiplique para que essas coisas que você vai falar agora, naquela época, ela venha a ser falado numa velocidade muito grande nos 4 cantos da Terra. Então, isso é muito interessante de nós entendermos. Tá bom? Então, é muito legal. Estamos aí firme. Eu tenho aí o meu e-mail. Vejo algumas pessoas, irmãozinho, quero falar com a Maria Regina Norato Silva. Irmãozinho, gostaria de falar com você. O Orlando também. Eu tenho aqui o meu WhatsApp aí, irmão, que eu já coloquei aqui. Não sei se sumiu, mas vamos lá. 54981 072915, tá bom, pessoal? Estou botando o WhatsApp aí. Esse é o número do WhatsApp, tá bom? Do irmão Edinho. Tá? Nós estamos hoje numa correria muito grande aqui em São Paulo. De repente, se você me ligar, passar uma mensagem, até vejo, mas para falar vai ser um pouco difícil. É uma terra que não é nossa, então é muito corrida aqui mesmo. As coisas são bem diferentes de lá do sul, onde eu estou morando hoje, muito diferente mesmo. Aqui a coisa é mais rápida, mais veloz, até mais do que o próprio Rio de Janeiro. Se o carioca pensou, eu sou carioca, tá? Se o carioca pensou que a malandragem, ela está só no Rio, não, irmão. O paulista aqui, eu não vejo diferente do paulista para o carioca. Eu estou falando do paulista, o povão. Não estou dizendo os que estão de nariz empenado, eu sou empresário, sou deputado. Não é isso que estou falando. Mas o povão que se encontra aqui em São Paulo, estou olhando para esse povão que está na rua de São Paulo, os camelô, trabalhadores, pessoal de rua, e olhar para o povo do Rio de Janeiro, você vai ver que não tem nenhuma diferença mesmo. Se o carioca tentar passar a perna no paulista, vai se ferrar mesmo. E se o paulista tentar passar a perna no carioca, vai se ferrar igual. Porque os dois estão na mesma linha de malandragem ou de esperteza ou até uma proteção contra quem for mais esperto do que eles. A coisa aqui é muito séria mesmo. O sulista, o povo do Rio Grande do Sul, não sabe hoje a realidade do que é viver no Rio de Janeiro e viver em São Paulo. Realmente, por isso são as duas cidades mais faladas e mais comentadas no mundo todo. No mundo todo. Tá? Viver em São Paulo, no Rio de Janeiro, é sobrevivência, gente. Não é viver. É sobreviver. Nós sobrevivemos quando moramos em cidades como São Paulo e no meu Rio de Janeiro, infelizmente. Não por causa do povo. Quem está sobrevivendo não é a sociedade, não são as sociedades secretas. É o povo que está sobrevivendo. Veja bem, gente, olha o tiroteio que sai no Rio de Janeiro. Aqui também em São Paulo tem muitas cidades que o tiroteio é terrível. E se a pessoa está viva hoje, não tem uma ferida, uma bala de raspão, isso é sobrevivência. Nós sobrevivemos nas grandes cidades. E no Rio Grande do Sul, temos um pouco disso, sim, em Porto Alegre, que já é a capital do Rio Grande do Sul, não Caxias, onde eu moro, que também não está tão lá essas coisas mais, tá? Mas, geralmente, parece que essas desgraças, elas só alcançam as capitais. Então, Porto Alegre
É também uma cidade perigosa, mas não tanto quanto São Paulo, não tanto quanto a capital do Rio de Janeiro, porque são cidades realmente que não tem como a gente passar a mão por cima e esconder com uma peneira. Está gritante a forma que esses governantes têm dado para o povo. Quando olha uma pessoa na rua pedindo dinheiro, ou xingando, ou empurrando, eu não culpo essas pessoas, porque isso foi o que as pessoas receberam desse governo que está aí. As pessoas são o que são porque é um presente desse governo maldito chamado República que está aí. É a República que está transformando as pessoas em monstros, em pessoas mal educadas, em pessoas assassinas, em pessoas traidoras, em pessoas desconfiadas. É a República que tem feito isso. Quando você vê um deputado batendo com outro deputado, quando você vê um político falando de um político, isso é tudo, meu amigo, isso é tudo encenação, isso não é verdade. Lula está preso, vai ser solto. O Lula já está solto há muito tempo, gente. Quem está prendendo o Lula é a mídia na sua imaginação. Não tem ninguém preso, não tem garotinho preso, não tem ninguém preso. Pode ser até que na hora que eles têm que levar alguém lá para ver eles presos, o Lula vai lá para a cadeia, lá fica na cela, e vai vir um pessoal para te visitar. Então faz cara de triste, tá? Faz uma cara de acabado mesmo. Tu já viu que o Lula passa ali, bagunça o cabelo, bota uma coisa ali, fica um cara bem de acabado, para dar aquela impressão para você que o cara está preso mesmo. Tá? Não tem ninguém preso, irmão. Tem uma encenação que a televisão sabe fazer muito bem. Muito bem. A mesma televisão que faz uma novela é a mesma que faz a novela na vida real. Ela usa essas figuras públicas como artista de novela, para fazer cara de choro, cara de acabadinho, cara de cansado, para você pensar que realmente o que os noticiários estão trazendo para a televisão é realmente o que está acontecendo, quando na verdade não é. Bom, pessoal, então eu vou ver se consigo fazer uma live com a nossa equipe na rua, mostrar aí a realidade. É realmente algo triste. O nosso povo não está legal. O nosso povo não está bem. Tá? Enquanto nós agradecemos por ter uma casa para morar, aqui em São Paulo, no centro, vira de noite um verdadeiro albergue a céu aberto. Fato esse, que a Rede Globo não vai te anunciar, nem Rede Record, nem a Band, porque eles estão apenas focados em mostrar a Cracolândia, a Praça da Sé. Ok? Só isso. Eles não estão aí para mostrar a realidade do que é São Paulo de noite. Eu acredito muito que a Arusha, quando vier, ele vai estabelecer esse povo, tudo que esse povo precisa. Tem uma palavra muito legal, que eu não vou me lembrar a passagem, mas o que me dá um pouquinho de esperança para que essas pessoas sofridas tenham um pouco de excelência, ou muita excelência, é quando Yahoo, o chefe da grande ceia, manda convidar as pessoas, os ricos, os empresários, eles começam a dar desculpa. Fala que eu não vou. Vai ter uma grande ceia, vai lá. Eu não vou porque eu comprei um terreno e tenho que vê-lo. Eu vou casar e tenho que... né? Aí o que Yahoo fala? Eles não querem vir, não? Então vá na rua, chame lá os mendigos, chame ali o aleijado, chame os cegos, chame os pobres, chame os miseráveis, para que o meu reino, minha casa encha. Porque a partir de hoje, muitos os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, isso é o que alegra um pouco a gente, e ver essa coisa linda de Arusha, olhar para o povo. Você que talvez aí até deitado aí em São Paulo, aí, porque vocês têm internet. Porque hoje nós temos uma rede de Wi-Fi pública em São Paulo que funciona muito bem. Pelo menos isso. Então, pelo menos uma pessoa que não tem como trabalhar, está debaixo da ponte, está nas calçadas, mas pelo menos tem um celularzinho aí que dá para você botar ali no YouTube, ver a nossa live. Eu digo para você, não desanima não. Não desanima não. Fica firme. Nessa vida temporal, a gente não tem mais o que se esperar dela. E outra coisa, pessoal,
para a gente fechar essa live aqui com algumas dúvidas que está vindo para muita gente. Eu não vou aqui fazer um comentário em cima do que estão falando. Vou fazer um comentário em cima das perguntas que estão fazendo, tá? E quem está falando tem que tomar juízo e fazer mais. Alguma pessoa está dizendo assim, pessoal, nós está vindo a grande tribulação, está vindo aí as coisas que o Apocalipse está dizendo. Então, as pessoas estão dizendo o seguinte, alguns que têm grandes canais no YouTube, grandes youtubers, né, que têm a sua programação, estão orientando muito errado o povo. Acho que isso até falta, eu não digo nem que é por maldade, mas por falta de conhecimento da Escritura. Não são pessoas que estão fazendo por maldade, mas porque estão desconhecendo a Escritura e desesperados, estão desesperando o povo. Porque está para acontecer algo terrível, então vamos para o monte, vamos correr para o mato, né? Vamos tocar comida, vamos... Gente, isso é besteira. Vocês acham mesmo que vocês vão para o mato, vocês vão para o monte, vocês vão para dentro da mata, e isso vai ser a solução? Será que vocês não entenderam que até nesses lugares já tem dono? Faz o seguinte, pega de uma bicicleta, um carro, sei lá, entra numa estrada, numa BR, onde é tudo mato, você vai ver ali entrando picapes de doutores, de magnatas, dentro do mato onde você quer se esconder. Estocar comida. Nenhum momento, pelo contrário, Yahoo disse, e ele não falou isso apenas para ficar como algo ali para enfeitar, ele disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque é a vez de comer ou beber, porque o cuidado que eu tenho com as pombas, com os pássaros, com as plantas, eu vou ter com vocês também. Aquilo ali, gente, foi uma parábola que Yahushua estava dando para as pessoas para esses dias de hoje. Não foi uma coisa bonita para você colocar no para-choque do teu caminhão, não. Ele já estava avisando que o mesmo cuidado que ele tem com os passarinhos, com os animais, com os animaizinhos, com as plantinhas, ele vai ter com você também, povo de Yahweh. Então, tire da tua cabeça essa coisa de, mas vamos tocar, tu vais tocar, vai dar ruim. Você vai querer ir para o mato, vai querer, vou para o meio do mato, porque lá, gente, ali já tem dono, entra no mato, tu toma tiro. Os matos todos têm dono, toda essa terra aqui já tem dono. Os próprios senhores do mundo já são donos dessas terras, porque eles pegaram para eles. Não tem como tu ir para lugar nenhum, e se tu comprar, vão te tomar. Porque o sistema não começou na cidade, ele começou já no meio do mato mesmo. Os índios, quando eles chegaram aqui, as 10 tribos, estavam vamos dizer assim, eles estavam começando a criar infraestruturas. E quando os europeus chegaram aqui, eles já começaram a tirar eles do mato. Eles já começaram a roubar tudo do mato. E não é uma coisa de agora. Então, cuidado com essas pessoas que estão orientando. E eu dou também um conselho para vocês que têm os seus canais. Para com esse negócio de mandar o pessoal ir para o mato, mandar o pessoal lá, porque lá, gente, aquilo ali já tem dono. A sociedade secreta está com tudo aquilo ali. Não pensem vocês nesse dia. O que vocês acham? Vocês estão mandando as pessoas ir para o meio do mato? Por que vocês acham que estão... Gente, é no mato que estão colocando as energias eólicas, as energias solar. É lá que eles estão construindo a nova fonte de energia para entrar para a casa das pessoas. Está vindo desses lugares. Tudo já está na mão deles. É impossível você dizer para mim que eu vou, quando chegar a besta, eu estou no mato, estou lá e vou ficar de boa. Não vai ficar de boa. Então, qual é a grande sacada, irmão Edinho? A grande sacada é você ficar firme. Como Yahushua disse, cuide para que esse dia não vos pegue de surpresa e que vocês fiquem firmes quando esse dia chegar. É só ficar firme. O mais ele falar. O mais ele fará. Não tem que ficar, vou sair da minha casa, vou sair daqui, porque vai vir. Gente, Yahweh sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Não adianta você... E até porque o próprio Yahushua disse, pessoal, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode ir para o mato, você pode tocar comida, você pode comprar uma couraça de ferro. Sem Yahushua, por mais poderoso que nós nos tornemos,
a ponto de nos defender, nós não poderemos fazer nada. Porque nesse dia, o sistema que vai ser instalado no planeta, só quem tiver com Yahushua mesmo, para sobreviver. Isso é algo que você tem que colocar no seu coração para te acalmar, para te tranquilizar. Eu acredito que a única preocupação que você tem que ter é de se manter firme, calmo e sem preocupação de coisas futuras que irão espantar as pessoas no futuro muito próximo. A única preocupação que você tem é de se manter nessa postura de quem está esperando a redenção de Yahushua e que ela virá com grandes procedências que está escrito na Escritura. Você tem que você não tem que ficar calmo. Ficar calmo é fácil. Você tem que se manter calmo. Você não tem que ficar esperançoso. Você tem que se manter esperançoso. Você não tem que perder o medo. Você tem que se manter sem medo. E se manter e passar a ser são duas coisas diferentes. Eu agora passei a ser uma pessoa tranquila, calma. Tudo bem, você passou a ser, mas existe um outro processo, uma outra etapa, que é diferente de você passar a ser, que é você manter isso que você passou a ser. Aí, meu amigo, aí sim, você tem que se preocupar. Não é se preocupar em ir para o mato, não é se preocupar em ir para não sei aonde, estocar comida, vamos botar arroz na garrafa. Em nenhum momento Yahushua te deu essa informação. Eu não vejo isso em nenhuma parte da Escritura. Ele disse, cuide para que esse dia não vos pegue de surpresa e que se mantenha firme com esse dia. Mas lá em Mateus 24, que ele manda ir para o monte, quem estiver na cidade, fuja da cidade, quem estiver do monte, fuja do monte. Exato. Olha, ele não está mandando quem está na cidade para o monte, para o monte da cidade, mas fugir. Mas não foi para o futuro. Isso já passou, isso foi na época quando os pretos foram pegados para ser escravo aqui na América. Isso foi uma tribulação com as 10 tribos de Israel, e não a tribulação da besta, que não podemos confundir, e o sistema sabe fazer isso muito bem. Confundir a tribulação das 2 tribos que estavam lá em Jerusalém, que vieram para cá como escravo, e confundir com a tribulação de Apocalipse, que não é essa de Mateus 24, que também fala, mas não é essa, quando ele diz que a tribulação... Tanto que você vai ver ali, o Salvador está falando para eles que se acontecer com eles. Se Yahushua fala que vai acontecer com eles, como pode ser para o dia de hoje? Eles deveriam estar todo mundo vivo. Isso foi Yahushua dizendo para aquele povo, por causa do pecado de Judá, por causa do pecado da casa de Judá, vai vir uma tribulação aí, vai vir uma tribulação, e quem estiver em cima da casa não desça para buscar coisa alguma, quem estiver no campo, saia do campo, quem tiver, ele está falando para eles, vai acontecer assim, assim, assim com vocês, logo após a minha ida. Veja, quando Yahushua é assunto ao céu, aí você tem todo o livro de Atos para ler, e após aquilo tem todo Romanos até o livro de Apocalipse, e eu nem sei dizer para você se o Apocalipse, quando já tinha acontecido isso, porque nós temos ali o próprio João preso na Grécia, e foi da Grécia para a África e América que começou o passo a passo desse povo ser feito como escravo, como foi o povo que chegou aqui. Então, ele está falando bem forte e no presente a este povo. Ele está dizendo que vocês, ele está tendo uma conversa com os discípulos e com as pessoas que estavam ali. Isso vai acontecer com vocês. Vocês serão levados para ser presos, vocês vão ser levados para serem arrastados nos tribunais, e muitos pretos foram arrastados nos tribunais dos próprios senhores de engenho ingleses e franceses. É uma história que eu quero compartilhar com você, com Bíblia, história do Brasil. Não sei como eu vou fazer isso da maneira mais clara, da maneira mais lúdica, da maneira mais suave possível, mas nós vamos fazer com uma didática muito legal, com a ajuda do Felipe, com a ajuda da Andréia. Nós vamos fazer esse trabalho muito forte para você entender isso. Então, Terron, ele é que é o pai do desespero, e está desesperando muito dos nossos irmãozinhos através de alguns
que estão dizendo, vai para o mato, estoca, tem que estocar, vai para o mato, estoca. Meu amigo, eu não estou aqui para te convencer, mas só para te dizer, leia de verdade o que realmente Yahusha, qual a postura, qual o comportamento que ele manda você tecer nesses últimos dias. Se é estocar alguma comida, se é você fugir para o mato, ou se é para você ficar firme de cabeça erguida e não desistir nunca, porque nesse dia ele vai garantir livramento para o seu povo que vai estar aqui. Ok? Então, amados, amanhã nós vamos estar lá na Praça Vila Lobos, amanhã dia 26, domingo, não é sábado, domingo, e aí a gente vai conversando por ali, 10 às 14 horas, 10 horas da manhã estamos chegando por lá, não vai ser nenhum griteiro, não vamos fazer nenhum movimento para chamar a atenção de polícia, para poder passar vergonha, não. Vamos fazer uma coisa bem discreta com as pessoas que estão lá, vamos fazer uns vídeos, vamos fazer uma gravação legal, vai ser muito jóia, vai ser muito top, tá bom? O barulho vai ser feito na internet quando a gente botar os vídeos lá, mas lá a gente vai ficar bem tranquilo, tá bom, pessoal? E que esse dia de Yahusha, ele chegue mesmo, e que seja muito bom, que Yahusha possa carregar cada um de vocês na palma de suas mãos. Até o próximo vídeo e até amanhã. Até lá. Povo de Vila Lobos, São Paulo, estou aí com vocês juntos.